Terminamos uma oração agora. Então vamos estar lendo o Salmo de número 113. Salmo de número 113. Amém? Salmo de número 113. Glória a Deus. Todos acharam? Glória a Deus. Fazer a leitura responsiva. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. A igreja. Bendito seja o nome do Senhor, agora e sempre. Desde o nascimento do sol até o acaso, seja louvado o nome do Senhor. Acima de todas as nações, e agora acima dos céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Que do pó levanta o pequeno e do monturro ergue o necessitado. Que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Junto, louvai ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos enquanto os músicos estão ocupando os seus lugares. Fecha os teus olhos aqui mais uma vez e coloque diante do Senhor, amado, aquilo que você veio fazer aqui nessa noite. O texto é muito claro quando diz louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Guarde isso no seu coração. Você está aqui para louvar ao Senhor. Qualquer outra coisa que entrar na sua mente é fora do propósito de Deus. Nós estamos aqui para adorar aquele que é, que era e que é para sempre o nosso Deus. Então tenha isso dentro do teu coração. Eu quero louvar o Senhor. Eu quero adorar o Senhor. Eu quero agradar o coração do meu Deus. Para quê? Para que Ele satisfaça o desejo do teu coração. Então tenha meta. Cada vez que você vier ao culto, coloque isso como objetivo maior. Adorar ao meu Deus. Para que eu possa cada dia mais entender os seus propósitos. E Ele possa me usar. E eu possa me deixar gastar nesta obra tão tremenda que é servir ao Senhor. Que Deus te abençoe. Louve ao Senhor. Abra sua boca e louve ao Senhor nessa noite. Amém? Aleluia. Grandioso és tu, aleluia, vamos louvar o Senhor.
batiza. Você tem esse desejo nessa noite? Então acende outra vez. Declare isso. Tua chama em nós. Aviva outra vez. Aviva outra vez. Aleluia. Declare isso. Acende. Acende outra vez. Aviva outra vez. Tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez, acende outra vez. Tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez. Tua chama aquele que entrou, Senhor Jesus, nessa noite, com o seu coração fechado, entristecido, ó Deus, sem conseguir, Senhor, colocar nos lábios um louvor e uma adoração. Acende novamente essa chama, acende novamente, ó Deus, essa chama, incendeia, Deus, os corações, incendeia, Senhor Deus, as mentes, nessa noite, Senhor, que seja uma noite diferente, que seja uma noite onde nós possamos nos entregar ao Senhor em verdadeiro louvor e em verdadeira adoração. Ah, Senhor, acende a chama. Ah, Senhor, venha derramar o teu azeite, um azeite puro, Senhor Deus, sobre cada cabeça. Ah, Senhor, nessa noite, incendeia o coração da tua igreja, o coração do teu povo. Nos dá nessa noite hinos e louvores e adoração. Nos dá um novo cântico nessa noite. Senhor, coloca nos nossos lábios nessa noite um novo cântico, uma nova adoração. Ah, Senhor Deus, coloca no nosso coração o que tu queres ouvir de nós. Coloca no nosso coração, nos dá ouvidos atentos, ouvidos sensíveis, Deus, a tua voz nessa noite, para que possamos, Senhor, entoar a ti um louvor, não um louvor na nossa mente, não um louvor do nosso coração, mas algo que venha revelado dos céus para nós nessa noite, algo que venha direto do teu trono, Pai, para a tua igreja nessa noite, uma adoração nova, um louvor novo, um cântico de exaltação, um cântico de alegria, Deus, porque o Senhor tem nos dado fôlego, um fôlego de vida, e nós estamos aqui, Senhor, e nós queremos entregar o nosso melhor, queremos dar o nosso melhor a ti. Acende esse fogo, acende, ó Pai, essa chama nessa noite, em nome de Jesus. Acende outra vez em mim, acende outra vez em mim.
acende outra vez aqui, acende outra vez em mim, acende outra vez aqui, acende outra vez. Os nossos interesses, com aquilo que está faltando, com aquilo que nós queremos adquirir, e esquecemos os princípios para atingir essa meta. Então, como igreja, que você possa lembrar, Deus te deu autoridade, Deus te deu poder para você orar e ver os milagres acontecerem. Estar hoje ali naquele hospital foi poder ver o quanto Deus está fazendo quando a igreja se coloca em oração por alguém. Tivemos também notícia do apóstolo Evandro, o quadro continua sendo difícil, a irmã Valcinete trazendo notícia, a gente também lá no grupo, né, de unidade, temos recebido algumas notícias. Ainda é delicado o quadro dele, mas a igreja continua orando, eles continuam pedindo reforço de oração, e nós sabemos que Deus pode qualquer coisa, que Deus pode reverter. Temos colocado alguns nomes pela madrugada e temos visto resposta, irmão. Pessoas que estavam entubadas, estavam internadas há alguns meses já. Eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor pode levantar. E quando foi no início da semana, a gente viu parentes tendo que visitar ali o Rogério, né? O Rogério Rangel, da família Rangel, e ele sentado ao lado do seu irmão, da sua cunhada. E a gente vê assim, Deus está movendo as águas. Deus está fazendo coisas novas. Deus está fazendo coisas grandes. Tivemos a visita também da nossa irmã Ana Carla. Nós oramos por ela, aquela que perdeu os 2 pés. Uma missionária, uma mulher de oração. E a gente está vendo que Deus está movendo na vida dela. Ela está mais avivada do que nunca, querendo correr para fazer a obra de Deus, querendo pregar a palavra, ensinar para as crianças isso. E ela, nós já marcamos para o dia final, no próximo sábado, né? Ela vai estar aqui conosco, dando o seu testemunho, trazendo uma palavra para edificar a igreja, para mostrar a nós que o diabo pode tentar contra a nossa vida, pode trazer dores, pode trazer enfermidade, mas o Senhor é maior, amém? Deus opera na nossa vida quando nós nos dispomos para Ele. E eu me alegrei muito de poder receber o casal, ela e o marido lá em casa, e a gente conversou por longas horas, e ela motivada. Eu falei, Senhor, quantos de nós temos 2 pés, temos carro, temos recursos, e paramos no meio do caminho. Deus tem nos chamado para fazer uma jornada, a gente acha que está difícil, a gente não consegue nem ir adorar ao Senhor. E essa mulher quer deixar tudo para trás, avançar para aquilo que dá esperança. Ela falou, só quero pregar a palavra de Deus, eu quero ir às nações, eu quero fazer o que Deus me chamou para fazer, e nada vai impedir. Então, sábado que vem nós vamos estar ouvindo o seu testemunho aqui, amém? E eu quero convocar a igreja agora para a gente continuar orando. Vamos ficar de pé um minuto. Tenho aqui um pedido de oração, a Fernanda trouxe aqui do seu José Mariano Rego, Rádio. José Mariano Rádio, a gente não sabe, mas ele está no CPI, não é isso, Fernanda? E ela trouxe esse pedido de oração. Não sei se você tem orado ou precisa colocar alguém aqui também. A Kátia também, a Neilma, né? A Neilma é amiga da Kátia, trabalha lá com a Kátia, já oramos, já ajudamos, já passou por enchente, já passou por alagamento e agora está enferma, né? Está com muitas dificuldades. Então lembra desse nome nas suas orações. Neilma. Quem mais? Vicente, é o pai da Vanessa também, né? Já passou pelo procedimento? Já. Entubou, né? Destubou de novo e parece que já vai receber a alta do CTI amanhã. Amanhã ou segunda-feira. A Celina também vai receber a alta segunda-feira, em nome de Jesus. Érica. Ok, como é que está a sua avó? Como é que está a sua avó?
Também está em casa, né? A mãe da Érica também, a igreja esteve orando e hoje já está em casa. E eu creio, amado, que Deus quer fazer mais. Quantos creem aí? Amém? Eu vou chamar a pastora Rita aqui, nós vamos orar por esses pedidos. Se você tem alguém aí, creia, não desista. Às vezes a gente acorda de madrugada e pensa assim, vou orar pelo quê? Lembra desses nomes, essas pessoas que por elas mesmas elas não podem lutar, estão dependendo de intercessores. E como é bom a gente acordar e ver que muitas pessoas estão orando pela madrugada, estão concordando em oração, estão crendo no milagre que Deus quer operar no meio da igreja. Então não importa se a pessoa não é crente, se a pessoa não vai à igreja, mas você que vai, você vai ser o intermediário, você vai ser aquele que vai se importar com o outro, e isso agrada o coração do nosso Deus. Amém? Vou pedir ela para estar orando, se tiver mais algum nome, ok? Sim, o Marco. Glória a Deus. Amém. Marco Antônio vai operar essa semana, né? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Senhor, nós queremos celebrar o Teu nome, Pai, pelas vitórias que o Senhor tem nos dado, Pai, pela visita da Celina, pelo apóstolo Ivandro, pelo paizinho da Vanessa, Pai, pela mãezinha da Érica. Muito obrigado que o Senhor tem respondido as orações. Queremos apresentar também nosso louvor pelo Rogério Rangel. Meu Deus, nosso coração celebra o Senhor e de uma forma específica nós queremos colocar o Marco Antônio, amiga da tua filhinha Kátia, abençoa eles agora, onde eles estiverem, que vocês recebam o toque do céu. Ana Carla, Pai, abençoa a palavra que ela vai dar, a palavra da pastora Kátia hoje. Fala conosco, Senhor, poderosamente, e fala com os enfermos também, para que eles recebam, Senhor, a tua voz de comando e aquilo que tu queres fazer através da vida deles. Nós te entregamos nossa gratidão também, Senhor, pela viagem dos teus filhos. Senhor, abençoa mesmo na Paula, Alex, o Mateus lá também. Ó Deus, prepara tudo que tu tens para essa família e cuida deles, traga alegria ao coração deles, Pai, em todo o tempo. Nós te entregamos cada família da igreja, que essa noite seja uma noite de vitória. Cuida do pedido também, Senhor, da Fernanda. Senhor, esse Senhor que ela pediu, supra as necessidades dele, Pai. Salva, liberta, cura, Senhor, e faz uma grande obra no coração deles. Tira, Senhor, onde houver alguém enfermo, que essa noite seja noite de cura, em nome de Jesus. Amém. Senhor amado, glória a Deus. E nós também vamos adorar ao nosso Deus com a nossa oferta agora, amém? Podemos assentar. Enquanto os irmãos vão estar distribuindo os envelopes, eu quero dizer para você que Deus tem colocado diante de nós alguns desafios. O pastor Hildo já falou sobre o sítio que está sendo preparado, quantas lutas. Eu peço que você continue orando, ainda temos algumas obras para fazer lá. Continue orando pelo retiro. Cadê o Rodenildo? Pastor Rodenildo, por favor. Amanhã o Carlos vai estar, o pastor Eduardo vai estar levando um grupo, não é isso? Lá no sítio para estar trabalhando lá, preparando aquele lugar. E eu quero que o pastor Rodenildo fale sobre as inscrições para o retiro, que nós precisamos fechar isso, e nós temos um prazo e já estipulamos também o limite de pessoas que vão estar. Pastor, é obrigado a ir ao retiro? Não. Dessa vez eu faço questão de dizer, você não é obrigado a ir. Aliás, nunca foi. A gente sempre quer envolver as pessoas, levar, tornar possível. Não quero que ninguém diga assim, eu não fui porque não tinha dinheiro, não fui porque não tive interesse. Você pode ter os seus motivos, o importante é você quer ir. Então, você já devia ter feito a sua inscrição. Teve alguém que me procurou e falou assim, pastor, eu não sei se eu vou poder ir. Eu não sei se eu vou. Eu falei, faça a inscrição. Isso lá atrás, em 2025. É pela fé. Quando nós queremos, aquilo que nós imaginamos, assim será. Agora, se você não estabelece metas, se você não tem desejo no teu coração, irmão, é melhor realmente não ir. Porque a sua ida pode ser até um obstáculo para aqueles que querem. Então nós não queremos aqui, queremos ter 100 pessoas lá no retiro, não, mas queremos tornar o ambiente agradável, espiritual para aqueles que desejam estar conosco. Retiro não é só para o lazer, deixo bem claro isso.
Nós vamos para o retiro para sermos edificados, para estarmos ali dando um tempo de busca ao Senhor, lendo a palavra, ouvindo os cultos e crescendo, aprendendo, estarmos uns com os outros, como a palavra de Deus tem nos orientado. Então não pode ser obrigado, tem que ser o Espírito de Deus que leve você até a palavra, mas não teve muito tempo para falar o que de verdade ele tinha para falar. E aí eu falei, Senhor, eu preciso meditar mais nessa palavra, e eu quero muito, Deus, saber o que o Senhor quer de mim. Porque quando a gente, muitas das vezes, querido, lê a palavra, a gente ouve a palavra, quando a gente está no culto, a gente assim, ó, fulano podia estar aqui, mas essa palavra era para fulano. Não, mas fulano não está, eu estou. Então a palavra é para mim. A palavra que edifica, é a palavra que levanta, é a palavra que nos cura, é a palavra que nos mantém de pé. Se eu venho para a igreja, mantenho a Bíblia fechada, chego em casa, eu não abro essa palavra, eu não estou sendo edificado. Porque é ela que me edifica, é ela que me mantém, é ela que alimenta a fé que já está em nosso coração. Às vezes a gente fala, mas eu não tenho fé. Ora por mim para que Deus venha dar fé. A Bíblia diz que se você tiver sim uma fé do tamanho de um grão de mostarda, não precisa ser muito grande. Você dá ordem e o Senhor faz acontecer. O pastor perguntou assim, o que Deus tem feito com você e através de você? Eu passei um ano ali no Rio Grande do Sul, em Alegrete. Algumas pessoas perguntam, mas Alegrete fica onde? Alegrete está no mapa. Esse lugar está no mapa? Não está, gente? Está no mapa. Lugar bom, gostoso de se morar. Eu falei, gente, eu acho que meu lugar é lá, não é possível. Mas enfim, tenho experimentado algumas coisas naquele lugar. Porque às vezes a gente vai para um lugar e a gente quer botar uma pompa, né? A gente quer levantar bandeira de crente, quer levantar bandeira de ser pastor, de ser evangelista. Eu falei, Senhor, eu quero estar aqui em Alegrete, mas eu quero ser só Kátia. Mas em todos os lugares que eu entrava e que eu passava, alguém falava assim, tem algo diferente na vida da senhora? E eu falava, Eu entrava muda e saía calada. Até que o Espírito Santo de Deus me chamou a atenção. E Jéssica tem recebido algumas visitas na casa dela de alguns irmãos, trazendo uma boa palavra para edificar, uma palavra para a família e para os filhos. Deus tem feito algo ali muito tremendo, querido. E a gente precisa saber qual o nosso papel no meio da nossa família, no meio da nossa parentela. Às vezes não vão querer te ouvir. Às vezes vão falar assim, ai que chacha, vem de novo, com a mesma palavra. Eu lembro que o pastor José Francisco, quando ia para o almoço de família, e aí vamos orar, na hora do almoço ele falou, não, eu quero primeiro dar uma palavra, aí um já ficava fazendo caras e bocas. E algum tempo atrás eu tive com um dos meus parentes, e aí começou a lembrar desse almoço e falou, eu estava pensando em algo essa semana. Que saudade que eu estou do José Francisco. Que saudade que eu estudo a palavra do José Francisco. Às vezes quando ele estava no meio, a gente achava chato porque ele falava por demais. E ele marretava tremendamente. Se a igreja foi marretada, imagine ali, ó, na família, e ninguém queria ouvi-lo. E ela falou, eu senti tanta saudade dele essa semana, sabe, de poder ouvir uma palavra dele. E eu lembro que uma das nossas idas ali, na casa da minha mãe, ela ainda estava viva, e ele falou assim um dia, Deus vai tirar o profeta da terra, mas vocês aproveitem enquanto o profeta está aqui. E a gente precisa estar atento, querido, ao que o profeta está falando. Porque às vezes a gente está na igreja e a gente fala, ai, mas estou tão enjoada com essa palavra, ai, eu achava que era uma outra pessoa que ia pregar a palavra, e fica um tal de beber água, de ir no banheiro, de voltar. E aí a oração que a gente está fazendo assim, ó, Senhor, eu preciso tanto te ouvir, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso de uma direção para essa semana.
Um segundo que você vai no banheiro, você muitas das vezes perde o que você esperava que o Senhor falasse ao seu coração. Que nós estejamos atentos, de verdade, ao que o Senhor vai falar. Não importa quem prega, esteja na sua mão um papel, uma caneta ou um lápis e anota. Não é para anotar e você guardar, é para você anotar e chegar em casa você continuar lendo aquela palavra. O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor ainda quer falar comigo através desta palavra? E eu falei assim, Senhor, eu preciso de muito mais do Senhor. Eu quero o tempo todo, Senhor, estar na Tua presença. Coisa boa, querida, quando a gente está num lugar desse adorando ao Senhor. E de verdade a gente sentiu o toque do Espírito Santo. Mas o mundo, muitas das vezes, tem nos roubado isso. Tem roubado a presença do Espírito em nossas vidas. E com essa palavra que o pastor Dimas, eu vou dar continuidade, viu, pastor? Não sei se é de verdade que o Senhor ainda queria falar, mas Colossenses 3, exorta sobre a santidade e o amor fraternal. Mas isso não é uma palavra para sábado, não, né? Sábado é mais um chamado evangelístico. Não, querido, toda palavra é evangelística. Se tem alguém aqui que não conhece o Senhor, ela vai ser evangelizada por esta palavra. Amém? Estamos juntos? E ela nos exorta à santidade e o amor fraternal. E eu fui meditar um pouquinho mais nessas duas palavras, santidade e amor fraternal. E eu falei, Senhor, me ajuda. Me ajuda a permanecer de pé diante da Tua presença. Porque assim, queridos, deixa eu falar, igreja. A gente aceita Jesus. Pelo menos comigo foi assim. Quando alguém me apresentou Jesus, eu achei assim, ó, na minha cabeça, agora o dinheiro vai entrar, agora o meu marido vai ser curado, agora a minha casa vai viver uma outra situação. Não foi assim. Porque primeiro eu fui. E aí foi pau no lombo, né? Porque eu tinha que buscar esse lugar e eu não sabia como buscar esse lugar. E aí quando eu chegava na igreja, tinha uma palavra de promessas, tinha uma profecia que vinha para a minha vida, mas quando eu chegava em casa, a realidade era outra. E eu sei que acontece com cada um de vocês. Mas eu entrei no processo, eu falei, eu quero mais, Senhor. Eu quero cura. Eu quero ver o meu marido restaurado. Eu quero ver o meu marido curado desta doença, dessa bebida. E aí com o tempo eu me peguei, sabe como, querido? Olhando para ele. Bom, Deus vai fazer. E olhando para ele, né? Deus não está fazendo. Está fazendo, nem vai fazer, né? Coitado. Isso aí é um negócio ruim demais. Mas eu não entendia que durante a caminhada o Senhor queria fazer na minha pessoa. O Senhor queria fazer na minha vida, para que eu fosse um referencial na minha casa. E aí, querido, eu aceitei Jesus de verdade, e aí mais tarde eu me afastei, porque eu não vi Deus fazer nada. E 2 anos depois, ele veio para a presença do Senhor. E agora foi legal, né, pastora? Não foi. Para mim, sabe por que não foi legal? Porque eu ainda não tinha passado pela obra de transformação aqui dentro. E essa obra do Espírito Santo, ela é constante, querida, é todo dia. É todos os dias da nossa vida. Ai, mas eu já estou há anos caminhando com o Senhor e ainda não vi nada. De repente você está olhando para o lado errado. E aí ele começou a tirar as coisas de dentro de casa. Tira isso, tira aquilo. Isso aqui não agrada a Deus, isso aqui não agrada a Deus. Essa roupa não... Eu falei, Zé, a gente não tem nada. Ele falou, então, se a gente não tem nada a gente vai ter. E a minha vida é para a glória de Deus. Eu falei, pronto, surtou. Enlouqueceu. Aí eu ia lá e falava com a minha mãe, Zé, tá surtadinho. Foi para a igreja, esse negócio de igreja não foi legal. Olha ele. Olha eu lá, adorando a Jesus. Aí chego para minha mãe, esse negócio de igreja não está sendo legal para ele.
E quantas das vezes, querida, a gente vê algumas pessoas falar assim pra gente: eu acho que esse negócio de igreja não está bom para você não, que não está dando nada certo para você. Para nós ouvirmos uma palavra dessa, a pergunta é: qual testemunho nós temos dado? E eu passava todas as dificuldades que você possa imaginar, e eu falava para as minhas filhas assim: quando a sua avó chegar aqui, está tudo bem. Sua avó chegou aqui, está tudo bem, mas não tem leite. Não, mas está tudo bem. Quando de verdade eu entendi o que Deus queria fazer na minha vida. E a obra do Espírito Santo, querido, não é só no momento em que tu aceitei Jesus. Ai, que legal, glória a Deus, agora eu estou sentindo a presença de Deus. Não, é todo dia, querido. Primeiro momento em que tu aceita Jesus, já começa o processo na nossa vida. E sabe por que muitas das vezes nós paramos no meio do caminho? Porque nós não suportamos o processo. E o processo, muitas das vezes, é eu amar o meu irmão da forma que ele é. É eu abraçar o meu irmão da forma que ele é. Que nós muitas das vezes caminhamos e nós botamos uma forma e falamos assim, ó: ah, esse, vamos encaixar aqui. Esse aqui dá para caminhar comigo. Aí vai e encaixa o outro irmão. Ai, não. Esse aqui não dá. Tem que dar, amigo. Tem que dar. Olha para ele e fala: Senhor, me sustenta. Me ensina a amar esse irmão. E amar, querido. Eu vou orar para eu amar. Não, querido. É uma ordenança dos altos céus. Ou eu amo, ou eu amo. Não tem essa. E aí tem muita gente, querido, que sai da presença do Senhor. Ah, porque eu não suportei fulano, não suportei esse fulano. É o que eu mais vejo no meio dessa caminhada. E quando eu cheguei ali em Alegrete, é o que mais tem, gente. Muitos jovens desviados. Muitos homens e mulheres desviados. E todos eles têm uma história. Eu falei: querido, eu falo sempre assim, ó: tu pode me contar a história que você quiser, mas a pergunta que eu quero fazer: o que Jesus fez para você? Não, Jesus não fez nada. Eu falei: então, alguma coisa está errada, você está fora da igreja. Não, eu estou fora da igreja, mas eu tenho Jesus. Mentira. Sinto te dizer, mas isso é uma mentira. É impossível, igreja, presta bem atenção nisso. É impossível eu manter a brasa acesa dentro do meu coração, fora da igreja, fora da comunhão. Não tem como. Ah, mas eu conheço tanta gente que está dentro da igreja e não tem comunhão. Querido, viva a tua vida. Como é que está a tua vida? Tem uma amiga da Jéssica que eu conheci, uma menina muito nova, 24 anos, mas vive uma vida de miséria. Uma menina com um chamado, sabe, poderoso na vida dela. Fala: o que você está fazendo com a tua vida? Não, eu estou esperando alguma coisa. Eu falei: não, mas não é esperar, é andar. Vem pro meio. E ela tem, a mãe dela é muito rica. Eles têm dinheiro, uma casa belíssima, mas ela gosta de ficar lá na casa de Jéssica. E aí ela chega de tarde na casa de Jéssica e fala assim: e aí, amiga, tudo bem? É ela: tá tudo bem. Então senta aí. Aí eu fico assim, olha, eu balanço assim: não sei se eu estou balançando, porque eu estou espantando essa nuvem cinza que está na tua cabeça. Senta aí, vamos comer. Aí eu faço um bolo, preparo um belíssimo de um café, e a gente conversa, deixa ela falar as bobagens dela, e aí depois eu falo: então, agora vamos conversar. De verdade, o que está acontecendo? Aí a lagriminha já veio descendo aqui, ó, no canto do... Estou com um problema na minha casa. E é isso que a gente tem encontrado hoje no meio do caminho, querido. Se nós de verdade não estivermos baseados nessa palavra, e só levantar uma bandeira: mas é o meu sofrimento, mas é a minha dor, a gente não vai ajudar aquele que está precisando. E aí, agora quando eu vim, ela falou: eu vou sentir tanta falta da senhora, a senhora vai voltar mesmo? Eu falei: então, tem que trazer as duas meninas, né? Então eu vou voltar. Mas vamos ler, querido, sobre essa exortação à santidade e o amor fraternal. Colossenses 3: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus.
Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque já estás morto, e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em corpo, domine em vossos corações e seja engrandecido. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em o nome do Senhor, dando a Ele graças a Deus Pai. É forte essa palavra. E eu fiquei meditando nessa palavra e eu falei, Deus, me ensina de verdade a viver a Tua palavra. E quando a gente começa a fazer essa oração, Senhor, me ensina de verdade a viver a Tua palavra, você já começa a passar por um processo. Às vezes as pessoas falam assim, tá, como que é perdoar? Perdoar é perdoar. Tá, mas aí você não tem que sentir alguma coisa, tu não vai sentir nunca nada. Porque a nossa carne, ela não quer perder. A nossa carne, ela quer ganhar sempre. Tá, mas quando eu tenho razão, a gente nunca tem razão em nada. E quando a gente perde a razão para que a glória de Deus seja manifesta, todas as coisas são possíveis a cada um de nós. E aí fala assim sobre essa santidade. O que é santidade? E muitas das vezes a gente levanta uma bandeira dizendo sobre essa, mas eu vivo em santidade. Aí diz assim, que a santidade é ser separado para Deus, sendo puro moralmente, íntegro e dedicado inteiramente a Ele, ao Senhor, refletindo o caráter divino em nossas vidas, o que é alcançado através de Jesus Cristo em um processo contínuo de santificação. E enquanto eu orava em cima dessa palavra, começou a vir um monte de coisas acontecendo. Eu falei, não, peraí, eu estou orando para viver essa palavra, não. Viver em santidade e amor fraternal. E um monte de coisas vieram acontecendo desde ontem. E eu falei, não, eu estou sendo empurrada, parece que eu estou sendo encurralada. E quando a gente começa a orar, o Senhor falando, Senhor, eu quero viver essa palavra aqui, o Espírito de Deus, ele vai te levar a viver essa palavra na íntegra. Não vai ser fácil você viver essa palavra. Ter uma santidade em Cristo Jesus não é algo fácil, querido. Às vezes nós, como pastores, nós ministramos essa palavra, mas nós também passamos por esse processo. Agora é pastor, não precisa mais buscar santificação. Agora mais do que nunca, querido. Eu estou indo numa igreja com a minha filha
E assim, era uma igreja muito grande, e hoje essa igreja está esvaziando. E a igreja era de uma família. Eu acho que aqui conhecemos, tem muita gente aqui que conhece, é o Shaddai. E tem ali o pastor Sandoval, tem a pastora Vera, tem os seus filhos. E essa igreja ali, em Alegrete, era assim, tinha o pai, a mãe, os filhos. Só que o pai foi para outra cidade e deixou a igreja nas mãos de um dos filhos, o filho mais velho. O filho que, né, parecia ser mais eloquente, o filho que parecia mais acessível. E a igreja de verdade cresceu ali com ele, ele começou um trabalho ali naquela igreja e Deus acrescentou vidas àquele lugar. Só que os anos foram se passando e ele começou a se envolver com política. E se envolvendo com a política, ele acabou se perdendo em algumas coisas. Ele perdeu o sentido dessa palavra de santidade. E começou um boato, como a cidade é muito pequena, começou um boato sobre a vida dele, juntamente com uma secretária. E aí a igreja ficou muito abalada, a igreja ficando abalada, o irmão que era o braço direito dele, chamou ele para um gabinete para conversarem e falar, olha, vamos fazer o seguinte, você sai um pouquinho da frente e nos deixa, eu e os outros pastores, trabalhar a igreja para que a igreja não venha sofrer. E ele se levantou e ele falou assim, mas se eu sair, eu vou estar dando carteirinha de que eu de verdade estou fazendo alguma coisa e eu não estou. Só que outras coisas começaram a acontecer naquela igreja. E esse irmão chamou ele e falou assim, estou saindo. Ele foi para um lugar, ele ficou um ano em oração e falou, Senhor, eu não sei de verdade o que eu faço, nem o que o Senhor tem para mim. E o Senhor começou a agregar aonde ele estava, que ele estava morando, do lado da casa da sogra, e a casa da sogra era bem maior, e ali ele começou a orar juntamente com a sua esposa e seus filhos, e as pessoas começaram a entrar naquele lugar pedindo ajuda e procurando uma solução. Muitas jovens chegavam lá chorando e mostrando as mensagens que esse suposto pastor enviara para ela, convidando e fazendo altas propostas. E ele chamou ele mais uma vez para conversar, mas ele não quis a conversa. E hoje a igreja está perecendo por conta da atitude dele. Ele esqueceu o que é viver em santidade. Mas quando eu falo isso, de repente você pensa assim, mas é muito safado, tem que tirar esse cara daí. Eu não conhecia esse pastor. E eu fui em uma programação na igreja deles. E a minha neta estava participando de uma peça teatral. E aí no final dessa peça chamam ele para fazer a oração final, mas eu não sabia quem era o pastor. E ele fez uma oração tão tremenda, que o céu se abriu naquele lugar, foi algo muito forte. E o Senhor falava, ele falava assim, Deus fala ao meu coração que tem homens e mulheres aqui que estão afastados do Senhor, mas o Senhor te diz que Ele te trouxe a este lugar, porque Ele tem pressa na sua vida. E a quantidade de jovens e adolescentes que foram para frente, chorando, aceitando a Jesus e voltando para Jesus, foi algo muito forte. E aí quando eu saí, que a gente já estava em casa, a minha filha falou, mãe, aquele é o pastor. Eu falei, como assim? Então, aquele é o pastor do escândalo. E me pesou muito ao meu coração, porque ele é um homem de Deus. Eu falei, Deus, o que ele está fazendo com aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos? E quantas das vezes, querido, na nossa caminhada, ele é o pastor presidente dessa igreja, mas quantas das vezes nós, como crentes em Cristo Jesus, estamos na nossa casa não dando um bom testemunho para os nossos familiares, nem para a vizinhança que está ali do lado, por conta das nossas atitudes. E algumas pessoas, eu lembro que quando a gente começou a fazer um trabalho lá na igreja de São Gonçalo, a gente foi visitar uma família, e lá as filhas delas estavam reunidas, e uma delas falou assim, para ir para a igreja para ficar igual minha mãe, porque ela chega em casa endemoniada. Minha mãe fica endemoniada aqui dentro de casa, fora os palavrões que ela fala aqui dentro de casa. A nossa vida de verdade precisa mudar.
A nossa vida precisa de verdade, ter santificação. Eu preciso buscar um lugar de santificação. Mas quando busco um lugar de santificação, o Espírito Santo ele vai colocar algumas coisas na nossa vida, não para nos destruir, não para a gente escorregar, mas falando assim, ó, aproveita a oportunidade para viver essa santificação que você está buscando. Eu não consigo entender alguém que está dentro da igreja, adorando ao Senhor, ceando ao Senhor, mas não fala com o seu irmão. Eu não consigo entender, querido. Ah, mas eu tenho um tempo, o tempo é hoje, você sabe quando vai fechar os olhos? Nós estávamos vendo algumas fotos, e aí Gisele foi riscando assim algumas pessoas, e ela mostrou para minha mãe, todas essas pessoas aqui já foram. E a gente ficou lembrando assim, ó, aquele dia da festa, quando estava todo mundo junto, eu falei, meu Deus. E a gente fica perdendo a oportunidade, querido, de dar um abraço, de dizer que ama. Ó, estamos juntos. Nós não somos iguais, querido. A gente não é igual, a gente é de família diferente. O Rosenildo é de uma família, o Carlos é de outra família. Nós tivemos diferentes educação. E meu irmão não precisa ser parecido comigo. Eu preciso manifestar a graça de Cristo Jesus. Tem muita gente, querido, que está indo embora cedo. Você acredita nisso? Tem muita gente indo embora cedo. Tem muita gente que a obra de Deus não foi completa. E eu tenho o costume de dizer assim, ó, mas para Deus não perder, vem meu filho, vem para casa, vem. Vem para casa. O que é que nós estamos fazendo? Às vezes entramos e saímos dentro da igreja, mal damos um shalom ou a paz do Senhor do pastor. Entramos, adoramos ao Senhor e vamos embora. Já fiz a minha parte. Mentira, amigo. Dá um jeitinho, pastor. Estou indo embora. Ó, já estou entrando no meu carro, preciso de alguma coisa. Ah, pelo amor de Deus, né, pastor? Eu falei, pois é, querido. Ontem, as minhas duas netas, elas estão um mês preparando um culto. E elas estão no ensaio da palavra, de louvor e de tudo. Aí, quando chega todo mundo, já chega todo mundo cansado, eu falo, se prepara mais. Deus vai falar, não se preocupa com um dia, não. Ai, eu queria hoje. Eu falei, não, prepara mais. E ontem estávamos nós ali reunidos. Aí ela, assim, uma delas, já que já está todo mundo reunido, descansado, hoje pode ter culto, né? E aí uma sobrinha minha, agora, já estou sentando. E aí elas começaram numa adoração, naquele quintal. E aí eu vi ali como o Espírito Santo foi movendo no coração da minha filha Angélica e da minha sobrinha. E a minha sobrinha, com a lágrima nos olhos, ela falou, eu não sei se a Sara sabe, mas ela tem o movimento espontâneo da adoração. Eu falei, ela já sabe disso. E é algo tremendo, não é algo que ela força uma barra. E aí ali eu aproveitei a oportunidade, como eu sou boa, o coração já está trabalhadinho, bonitinho, está todo mundo relaxado, aí eu... E aí eu falei, eu não sei se vocês vão gostar ou não, mas a palavra é essa e essa e essa. Mas aí eu não estou muito preocupada não, sabe por quê? Porque eu aprendi com o pastor José Francisco, com a palavra, que é no tempo e fora de tempo. Eu tenho que falar, amanhã quando o Senhor me tirar da terra, tu vai falar, poxa, lembra da tia Cátia? Lembra da minha mãe? Vai ser assim. Gisele fala assim, eu amo Jesus. E quando começa a adoração, ela fica com a vozinha dela embarcada. E eu sei que o Espírito de Deus está trabalhando ali naquele coração. Mas ela fala assim, ó, mãe, eu não consigo estar na igreja. Eu falei, então, querida, para manter a santificação e a brasa acesa, eu preciso estar na igreja. Eu não estou na igreja porque, a igreja é um negócio tão bom. Muitas das vezes não é não, querido. Verdade seja dita. Você quer estar todo dia aqui? Eu queria estar lá em casa, uma mesa com uma pizza, um refrigerante, um negocinho legal, falando bobagem. Ah, então a senhora veio porque a senhora tinha que pregar. Não, querido. Eu vim porque eu tenho um compromisso com o Senhor.
Porque antes de que o pastor Dimas me convidasse para trazer a palavra, o Espírito de Deus já tinha falado comigo, só confirmou. Então a gente precisa estar atento. Eu estava assistindo um vídeo, coisa minha, e esse vídeo falou por demais ao meu coração. Eu chorei muito com o Senhor, e eu trouxe para a gente ver. Pode botar para a gente, Paulo, para a gente ver? Não vai ser demorado não, é bem minutos. Veja bem, falando dessa santidade e desse amor fraternal. A mesa está atrapalhando aqui? Alguém aí atrás? Vai dar? Tá. E aí vem falando também desse processo de santificação que está lá em 1 Pedro, que diz assim, ó: porquanto escrito está, sede santo porque eu sou santo. Então eu preciso ser santo. Vem cá, pastora, como é que esse negócio de ser santo? O meu marido me tira de sério, meus filhos me tiram de sério, a minha mulher me tira de sério. Sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Eu preciso constantemente buscar esse lugar. Estamos juntos, igreja? Amém. E aí é que fala desse amor fraternal. O que é um amor fraternal? Amor fraternal é um amor de bondade, afeição, carinho genuíno entre irmãos na fé, que vai além dos laços de sangue, manifestando-se em ações de humildade, serviço, perdão, hospitalidade e cuidado prático com as necessidades uns dos outros, com o objetivo de honrar a Deus e refletir a unidade e o amor de Cristo. É um amor constante, sincero e prático, que detesta o mal, que busca a paz e se alegra com o que se alegra e chora com os que choram. Aí, eu lembro que quando a Vanessa começou no tratamento dela, a diaconisa Aline ia junto com ela ali para aquele hospital. O Rosenildo ia junto, a Aline ia junto. E aí, elas estavam tão juntas, que parecia que de verdade elas eram irmãs de sangue. E todos naquele hospital de verdade acreditavam que elas eram irmãs. Ó, sua irmã está ali fora. Porque quando a gente começa a andar junto com o outro, a gente começa a ficar igual, né, pastor? A gente começa, ai, não dá para andar com fulano não, fulano é intragável. Olha, porque fulano é insuportável. Querido, fica do lado dele que você vai passar santidade para ele. Fica do lado dele, traz ele bonitinho. A amiguinha da Jéssica está lá, às vezes eu fico com vontade de falar, ai, para fazer o quê? Aqui, Giovanni, você não quer ouvir a palavra, você não quer que a gente ore? Pelo amor de Deus, deixa a gente pelo menos ver o nosso filme. Que é isso, dona Cátia? Eu falei, mas você é muito teimosa. Uma coisa que deixa muito ela irada quando eu digo para ela que ela é igual a mãe dela. Ela não quer ser parecida com a mãe. E é a única filha que é a mãe. Você olha para ela, é a mãe, a atitude da mãe, é tudo da mãe. Vamos? Se não entrar, não tem problema. Não se preocupe, não esquente. Então, esse amor fraternal, querido, tem que ser todos os dias. Ligar, eu recebi a ligação, a mensagem do irmão: ô, pastora Cátia, cadê a senhora? Eu falei, estou aqui, meu irmão. A gente está sentindo falta da senhora. Eu falei, olhe por mim, eu estou chegando aí. E aí, queridos, o que acontece? Os anos vão passando. A gente vai caminhando com o Senhor e algumas coisas vai ficando pelo meio do caminho. A gente esquece o que é a santificação. A gente começa a esquecer do que é o amor fraternal. A gente já não tem mais prazer de estar na igreja. A gente já não tem mais prazer de ler a palavra. O pastor Dimas, logo aqui, quando ele veio fazer a oferta, ele falou sobre algumas coisas que nós temos experimentado. E enquanto o pastor pregava na quarta-feira, e muito antes da pregação, veio alguns irmãos dar testemunho aqui.
E tem um testemunho que gritava muito ao meu coração, que fala sobre obediência. Porque as irmãs lá da igreja da Jéssica, de vez em quando, a Jéssica, viemos dar um reforço para você. Aí vão lá, eles oram, eles levam o bolo, eles levam uma garrafa de café, aí eles adoram ao Senhor, eles oram. E numa dessas tardes que elas estiveram lá, aí uma delas falou: ai, pastora Cátia, a senhora ora? Eu falei: sim, eu oro. E aí quando eu estou orando, eu olhava assim, eu abri o olho e olhava para uma irmã, era como se ela estivesse agoniada por demais. Eu falei: Jesus, o que está acontecendo? E eu continuei, eu fui orando e fui ministrando na vida dela. Aí tá, terminou a oração. Eu falei assim: amiga, deixa eu fazer uma pergunta para você. Aí ela, já vem a pastora, esse negócio de amiga, e aí ela já vem quebrantando o nosso coração, a gente fala até o que a gente não quer. Falei: fala aqui para mim, amiga, você está querendo montar um negócio? Aí ela deu uma risadinha para mim. Então, pensar, a gente pensa, né, pastora Cátia? Mas as condições, eu falei: vem cá agora, em nome de Jesus, abre a tua mão. E aí eu ministrei na vida dela, e eu falei: Senhor, ela não tem os recursos, mas eu sei que o Senhor tem os recursos para ela, para que ela abra esse negócio. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida. Ela: já recebi. Aí a cunhada dela: meu Deus, ela nem sabia, né? Eu falei: mas Deus sabe das nossas necessidades. A gente precisa entender que Deus conhece as nossas necessidades. Sabe por quê? Muitas das vezes nós não estamos sendo saciados porque a gente está indo no lugar errado. Vou fazer mais um empréstimo, vou pedir mais emprestado para fulano, para ciclano, e a gente esquece de colocar o joelho no chão e falar: Senhor, o projeto é esse, o sonho é esse, eu entrego diante de Ti, faz acontecer. Uma semana depois ela manda uma mensagem para mim: pastora Cátia, nem te conto. Eu falei: pode contar. Estou fazendo as minhas empadinhas. Falei: e aí? Eu não acredito no que está acontecendo. É tantos os pedidos que eu não estou dando conta. Eu chamei a minha filha, chamei o meu genro e chamei a minha cunhada para me ajudar. Eu falei: amiga, e a lojinha? Pastor, eu vou abrir a loja. E aí ela colocou lá a empadinha da Carioca. Pastor, está bombando a empadinha da Carioca em Alegrete. Falei: é isso. E aí lá em 2 Crônicas 20:20 fala que se nós obedecermos, darmos ouvido para o profeta, nós vamos ser abençoados. Mas quando a gente chega assim: ó, pastor, ora aqui, porque, né, tem esse negócio aqui, mas não tenho dinheiro, mas, né, vamos orar. O senhor é pastor, o senhor pode orar por mim. Você já não ganha mais nada, amiga. Pastor, ora por mim que eu creio na tua oração. E Deus tem feito algo tremendo naquele lugar, na vida delas. E ali naquele lugar eu fui encontrar pessoas que são daqui. E eu morava ali em Venda das Pedras. E aí eu estava conversando com ela, ela falou: moro lá perto, minha mãe, minha família mora tudo lá perto. Eu falei: meu Deus, como que o mundo é pequeno. O mundo é pequeno. E às vezes você pensa que está num lugar muito distante aqui, ninguém vai me ver. Lá tem alguém juntamente contigo. E aí a pergunta é: o que você está fazendo com aquilo que Deus colocou em tuas mãos? Ah, mas como é que eu vou orar? Meu irmão pinguço, minha irmã uma praga do Egito, eu vou, querida, para a gente orar. Quem vai fazer a obra é o Senhor. Não sou eu que vou fazer, não. A nossa obrigação é orar e ministrar na vida deles. Amém, igreja? Amém. Estamos juntos? Dá? Foi? Vai? Eu fiquei muito impactada com isso, com essa imagem. Assim é o trabalho do Espírito Santo quando aceitamos a Jesus. Aceitamos a Jesus assim, ó. A nossa casa assim, em desordem, bagunçada, suja. E aí o Espírito Santo vem lá e faz essa obra. Ele vai tirando toda a imundícia. Ele vai tirando toda a sujeira, vai travar esse negócio, né? Olha bem. Olha essa imagem e começa a lembrar assim, ó. Como que foi quando você chegou na presença do Senhor? O que o Senhor já fez na sua vida? Qual o lixo que Ele já tirou da sua vida? É isso que o Espírito Santo faz. Ele vai limpando.
Ele vai organizando, Ele vai botando tudo no lugar. E aquilo que não tem espaço, Ele arranca. Ele bota uma janela. É desse jeito, igreja. E aí você vai ficando bonitinho, vai ficando organizadinho, vai ficando com a sua fachada envernizada. Só que os anos passam. Tá bom, querido? Os anos passam. E a gente começa a achar que a obra de Deus acabou. Eu caminho com o Senhor tem 30 anos. E há 30 anos eu tenho falado, Espírito Santo, trabalhe em mim. Eu não quero ser a mesma pessoa todos os dias. Eu estava ali, apareceu, né? A médica disse que eu estou com um problema e que a cartilagem da minha coluna lombar está, eu não sei como é que eu já falava, pastora. Ela está sendo danificada, ela está danificada. É um disco que fica entre um osso e o outro da coluna e eles estão sendo danificados. Eu comecei a sentir uma dor. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E aí eu fiz o raio-x, tudo bonitinho, e a médica falou, então, essa cartilagem já está danificada. E essa era a clínica, ela me encaminhou para fisioterapeuta, e a fisioterapeuta não absorve sua coluna. É o osso que eu tenho aqui do lado, ela falou, esse osso também está perdendo a cartilagem. E aí ela falou, então não tem jeito. Aí ela falando comigo, eu sentava olhando serinha para ela, ela falou, não tem mais jeito, dona Cátia. Em nome de Jesus, o Senhor conserta ossos. Eu rejeito essa palavra da minha vida de não tem jeito. Em nome de Jesus. Ela falou, daqui, ó, tá bem complicada a situação da senhora. E para eu encaminhar a senhora para uma fisioterapia, a senhora de repente vai ficar aí na fila esperando um ano, a senhora não tem como pagar um Pilates. Eu falei, tem. E aí vou começar a fazer o Pilates. Então tem dias que eu acordo, eu muitas das vezes não consigo mover as minhas pernas. Aí as pessoas olham, né? Aí a pastora vai mostrar um salto, né? Toda bonitinha, toda mas ninguém sabe, é por fora, belo viola. Mas está tudo estragadinho por dentro. Mas eu creio na obra redentora do Espírito Santo na minha vida. E é assim que a nossa caminhada deve ser. Eu estava ali na farmácia para pegar o medicamento. E aí, enquanto eu estou na fila, a Jéssica está conversando com uma menina na calçada. E eu olhei assim para ela e falei, Senhor, mas que tristeza é essa? Não, eu vim aqui para comprar remédio, não vim aqui para falar de Jesus comigo. E aí eu desci. Quando eu desci, ela gostou da Cátia. Eu falei, oi amiga, tudo bem? Aí eu fui, dei um abraço nela e ela, não aguento que a senhora dá esse abraço. Eu falei, amiga, mas é um abraço de amizade. E aí eu falei assim, menina, mas é engraçada a nossa vida, né? Aí ela deu uma olhada assim para outra amiga. Eu falei, às vezes a gente está caminhando com Jesus, a gente chega no meio do caminho, vem aparecendo um monte de buraco, um monte de coisinhas para nos atrapalhar. E ela, sua mãe é engraçada, né, Jéssica? Eu falei, não, eu estou te contando uma história. E aí eu falei assim, a gente tem que buscar força no Senhor. Porque se a gente não buscar força no Senhor, a gente fica no meio do caminho. Aí ela, mas assim, mas onde que a senhora tira essas coisas? Eu falei, eu não tiro de lugar nenhum, eu só estou conversando com você, uma conversa sadia. Ela, eu precisava ouvir essa palavra. E eu vou numa sorveteria, e as meninas de lá já sabem que eu gosto. E lá, gente, é tão legal que você faz assim, ó, o pessoal chega, bota a bolsa aqui, bota o celular, vai lá, pediu o sorvete, espera a senha e volta, o celular e a bolsa está ali, no mesmo lugar. Ah, esse lugar que eu queria, tão bom. Né, pastor Dilma? O pastor Dilma nos conhece lá. Mas eu achava que era para ficar na rede. E aí quando eu fui andando no meio do caminho, foi aparecendo um monte de coisas. Foi aparecendo um monte de nós. Que eu olhava assim, eu falei, meu Deus, mas quanto nó. Aí o Espírito Santo diz, daí eu falei assim, eu não vim para isso. Aí vai lá e bem devagarinho tem uma conversa.
E aí hoje elas estão lá, e a outra que está lá montando o negócio dela, a outra já ligou para mim, a Francate, já montei meu negócio também. Está aqui bombando o meu sorvete aqui, sorvete da Carioca, o açaí da Carioca. Querida, a gente precisa estar nos lugares. Ah, mas Deus não está fazendo na minha vida. Eu não vejo a prosperidade de Deus na minha vida. Eu começo a profetizar na vida do outro, que Deus vai começar a fazer na sua vida. Não, quando Deus fazer na minha vida, aí sim eu vou poder ter autoridade. Não, a autoridade não vem de você, não vem daquilo que você tem, mas a autoridade vem do nome de Jesus. Aleluia. O que nós estamos fazendo? O que você está fazendo? Não, eu só estou aqui. Eu sei que tem novos convertidos aqui. Levanta a mãozinha para eu te conhecer. O novinho convertido que se batizou. Pode levantar a mão com força, com autoridade. Às vezes parece que nada vai acontecer. Mas o Senhor está trabalhando. É Ele que faz. Ah, mas eu preciso fazer uma força. Faz a tua parte. Mas deixa que Deus faz a parte dele. Quando a gente olhou para a Vanessa, a gente falou, coitada, é menos o CPF. Está aí a Vanessa levantando uma bandeira de saúde. É porque a Vanessa é melhor do que eu e você? Não. Porque Deus escolheu ela? Não, Deus escolheu cada um de nós. E Deus quer fazer um milagre na vida de cada um de nós. O que nós temos feito? O Espírito de Deus começou uma obra lá atrás e não vai fazer mais. Ó, dedinho, ó. Ele quer dar continuidade. E aí a gente para, sabe por quê? Porque a gente fica velho. A gente fica embaçado. E a gente começa a achar que, mas legal era quando era lá. Legal quando era lá na El Shaddai, né? Quando eu comecei toda estragadinha. E aí tinha um monte de pastores que ministravam na minha vida. E eu chegava chorando e ela ministrava. Não, melhor é agora, porque eu chego num determinado lugar e ninguém sabe que Cátia é pastora, mas quando abre a boca é a palavra do Senhor que faz a diferença naquele lugar. Como que nós estamos fazendo a diferença? Preciso tomar um calmante para dormir porque eu não consigo dormir, querido. Não está conseguindo dormir, vai orar. Tá, mas eu já orei, ora de novo e ora mais. Tem tanta coisa que a gente pode orar. Ah, mas ainda as promessas não aconteceram. Se eu falar para você que as promessas que Deus fez para mim que ainda não aconteceu, são muitas. Mas são tantas as outras que Ele já fez. Eu estou aqui viva. Eu já poderia ter virado saudade. Como dizem, vai virar blusinha, né, de saudade, sei lá como é que fala. Eu não virei saudade. Eu estou aqui. Eu sou um milagre do Senhor. E Deus quer fazer de cada um de vocês um milagre. Precisamos permanecer na presença do Senhor, independente das dificuldades, querido. Precisamos permanecer. Permanecer, às vezes é difícil. Às vezes parece que não vai dar. Às vezes a caminhada fica tão pesada. Mas é um processo, é um tempo de Deus para as nossas vidas. Deus parou o processo da sua vida. Olha para trás, quando o inimigo fala assim, Deus não vai fazer mais nada, olha para trás. Veja o que Ele já fez. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é. Ele é. Vamos ficar de pé. Então vamos de verdade viver essa palavra. Amor fraternal. Santificação. Não tem para onde fugir, querido. Enquanto permanecermos nesta terra, eu vou ter que buscar este lugar. Sim, eu tenho que amar o meu irmão. Ai, pastora, mas ele não se encaixa. Vai encaixar, um jeitinho encaixa. Deixa Deus fazer. Eu tenho que ler essa palavra para você. É 2 Crônicas 20:20 diz assim, E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo ele, pôs-se Josafá em pé e disse, Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Credes nos seus profetas,
e prosperarei. Ai, pastor, agora tá vendo esse negócio aí, todo ano é isso, né? Esse carnezinho, oferta de gratidão. Estou passando o maior perrengue, oferta de gratidão. Querido, olha assim, você olha no espelho e fala assim: Senhor, eu estou de pé. O Senhor já fez tanta coisa na minha vida. Eu não tenho muito. A Vanessa deu um testemunho. A Vanessa não, a Aline deu um testemunho. E ela falou que ela não tinha nenhum valor. Estava apertada. Mas no coração dela existia um desejo de ofertar essa oferta de gratidão. E Deus proveu para ela. Mas quando eu já ouço assim, a oferta de gratidão, já fica, começou esse negócio. Oferta de gratidão. Ai, não aguento com isso. Você já perdeu. Sinto te dizer. Deus não vai te dar. Você já está reclamando. Então olha para você. Deus não quer o seu tudo, Deus quer você, o seu coração. Filho meu, dai o seu coração. Quer prosperar? Dê ouvido ao que o profeta tem falado neste lugar. Amém, igreja? Eu, quando chego muitas das vezes nesse lugar, eu falo assim, Senhor, eu não saio da minha casa para ficar sentada aqui nesse lugar. E às vezes a minha perna está doendo pra caramba. E eu falo, Senhor, eu não vim aqui para a tua casa para ficar sentada, alimentando e lambendo minhas doenças, não. Eu vim aqui para te adorar. E eu vou te adorar com o que eu tenho. E eu fico de pé para glorificar o nome do Senhor. Eu já recebi a cura. A médica fala, então, vamos fazer aí uma ressonância para ver se vai precisar fazer cirurgia. Se tiver que fazer cirurgia, amém. Se não tiver que fazer, louvado seja o nome do Senhor, porque a minha vida é dele, a minha vida é para louvor e engrandecimento do nome dele. O que você tem feito com dois braços, com duas pernas? O que você tem feito com esses dois olhos que Deus tem te dado? A missionária vai pregar aqui no sábado, eu não estarei aqui, mas com certeza vou ouvir de onde eu estiver. O que você tem feito? Eu estou tão desanimada, pastor, eu estou tão cansada. O desânimo vai vir, querido. O desânimo vem para todo mundo. O cansaço vem para todo mundo. A dificuldade vem para todo mundo. Mas eu vou ficar presa nas minhas dificuldades, nas minhas enfermidades, lambendo as minhas feridas, dizendo, mas eu sou uma pessoa doente, mas eu sou uma pessoa que precisa de cuidados. Sim, eu preciso de cuidado, mas Senhor, tu cuida de mim. Cuida de mim. Vamos começar a viver isso, querido. Esse é um novo ano, o ano de 2006. Mas eu fiz um propósito, que o ano de 2006 vai ser um ano diferente. Vai ser diferente se você mudar. O ano de 2006 vai ser diferente se você mudar as suas atitudes. Porque se você não mudar as suas atitudes, de 2026 vai ser igual a 2023, igual a 2020. Vai ser a mesma coisa. Mas acontece com todo mundo e não acontece comigo. Deus não mudou. Deus, ele continua sendo o mesmo. Deus, ele continua sendo o mesmo. Então, olhos nele. Pastor, olha só, eu fiquei afastado da igreja, porque o irmão, eu percebi que ele está, às vezes ele nem falou, mas o diabo já falou, está falando de você. Feche os seus olhos, igreja. Começa a colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Começa de verdade a falar, Senhor, eu quero mudança. Eu não quero viver a minha vida da mesma forma. Sabe, Deus, eu quero viver uma vida de mudança todos os dias. Das pessoas olharem para mim e falarem, eu quero ser igual fulano. Eu quero ser igual Cátia, eu quero ser igual a Aline, eu quero ser igual o Carlos. Mas Deus tem uma medida para cada um de nós. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei se você chegou aqui, estou com uma dificuldade com meu filho, com a minha filha. Eu estou com uma dificuldade com meu marido. Eu estou com dificuldade com a minha igreja. Pede ao Senhor, querido, para continuar. Senhor, o Senhor já começou uma obra na minha vida. E como diz a tua palavra, a obra que tu começou, tu há de aperfeiçoar. Aperfeiçoa em mim, Senhor. Deixa Ele aperfeiçoar na tua vida, querido. Fecha os teus olhos.
Não deixe o movimento atrapalhar você. Não deixe os seus pensamentos te enganarem. Ah, mas é só uma palavra. Eu tenho tentado fazer ali naquele lugar a vontade do Senhor.